Bom dia, tudo bem com vocês? Aqui estou eu para a segunda parte da nossa história, que é sobre a verdadeira Páscoa, Jesus. Ontem nós paramos no sepultamento. Jesus foi colocado num túmulo novo, serido por José de Arimateia, que tinha uma grande pedra, e essa pedra depois foi colocada lá e montado guardas. Eles ficaram lá. A pedra fechou aquele túmulo e os guardas lá ficaram. Porque, como Jesus tinha dito que depois ressuscitava, eles acharam que os discípulos iam roubar o corpo de Jesus e depois ia dizer que Jesus ressuscitou. Então ficaram eles lá. No terceiro dia, no domingo de manhã, aconteceu algo extraordinário. Apareceu um anjo e aqueles guardas, aqueles homens que estavam ali montando a guarda, eles desmaiaram como mortos e apareceu um anjo de manhã, a pedra foi retirada e Jesus ressuscitou como havia dito. Aqueles homens ficaram desmaiados e depois de um tempo, quando eles acordaram, eles correram até as autoridades para dizer o que tinha acontecido. Então, eles estavam apavorados por causa do que tinha acontecido. Eles foram dizer aos líderes judeus: o que aconteceu foi que o corpo dele sumiu, nós não sabemos o que aconteceu, nós desmaiamos, aconteceu alguma coisa que nós não vimos, nós estamos apavorados, o que nós vamos fazer? Então, eles planejaram uma mentira muito grande. Eles planejaram dizer que os discípulos foram lá, pegaram o corpo de Jesus e levaram para algum lugar que ninguém sabia onde era. E os guardas receberam dinheiro para manter essa mentira. E espalharam essa mentira por toda parte. Todo mundo ficou sabendo que os discípulos é que tinham roubado o corpo de Jesus. É uma grande mentira. Era uma grande mentira. E mentira é pecado, não só mentir. Mentir, enganar, fofocar, reclamar, pegar coisas que não são suas. Enfim, todos esses maus pensamentos que a gente tem é pecado. Esses cometeram um pecado muito grande. E nós pecamos todos os dias. Por isso nós precisamos do perdão de Deus. Porque nós somos pecadores, nascemos pecadores. Esses homens mentiram e receberam uma quantia bem grande por causa disso. Naquela época era costume que no domingo de manhã, já tinha passado o preparativo para a Páscoa, se fosse então ao sepulcro para poder perfumar o corpo daquela pessoa que havia morrido. Então lá foram as mulheres, sábado à noite prepararam tudo, saíram bem cedinho e lá foram elas com os perfumes e as especiarias para passar no corpo de Jesus. Mas aconteceu uma coisa, um milagre muito grande, porque quando elas chegaram lá, a pedra não estava no túmulo e o túmulo estava vazio, como se podia ver lá de fora. Os lençóis que envolveram Jesus estavam lá, mas Jesus não estava mais lá. E elas ficaram apavoradas. Havia lá um anjo. E esse anjo disse para elas: a quem vocês estão procurando? Jesus? Ele já ressuscitou, como disse que aconteceria. Vocês vão contar para os outros isto que vocês sabem que aconteceu. Jesus ressuscitou. Aquelas mulheres ficaram tão apavoradas que não contaram nada a ninguém. Elas correram e não contaram nada porque não sabiam o que dizia para as pessoas. Talvez pensassem que elas tinham ficado malucas. Mas outra mulher, chamada Maria Madalena, de quem Jesus tinha tirado 7 demônios, esta mulher viu Jesus e ela foi contar para os discípulos. Assim que ela contou, os discípulos também foram correndo para ver o que tinha acontecido. Quando chegaram lá, viram que o túmulo estava vazio e lá estava o anjo. Os anjos aparecem e desaparecem num instante. Lá estava o anjo novamente e ele disse para os discípulos: Jesus ressuscitou. Vão contar aos outros isso que acabam de saber. Ele ressuscitou como disse que aconteceria. Porque Jesus muitas vezes se referiu à sua morte e à sua ressurreição.
porque o Senhor Jesus morreu, e não só morreu, Jesus ressuscitou ao terceiro dia com muitas testemunhas que souberam que ele, não só souberam, mas que viram Jesus ressuscitado. Isto quer dizer que Deus aceitou o sacrifício de Jesus. E agora, aquela cruz que tinha lá Jesus crucificado, ela está vazia, porque o Senhor Jesus ressuscitou, assim como o anjo disse. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou, e porque ele ressuscitou, nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. Aquelas mulheres ficaram com medo e fugiram, mas Maria Madalena contou para os discípulos. E então, os discípulos onde estavam? Eles estavam reunidos, todos eles escondidos em uma casa, num lugar fechado, com portas fechadas, janelas fechadas, que eles estavam com medo de serem condenados também. Bem, eis que de repente eles ouviram uma voz dizer para eles: Paz seja convosco. E quando eles olharam, viram Jesus. Jesus não precisou bater a porta, não entrou pela janela, simplesmente se materializou na frente deles e disse: Aqui estou eu. Os discípulos olharam assim, desacreditados, mas após tocarem em Jesus, e Jesus disse: Aqui estão os meus pés e as minhas mãos feridos por causa da crucificação, mas eu estou aqui. E eles foram lá, tocaram e viram, e não era fantasma, era realmente Jesus. Jesus havia ressuscitado, como disse, e Jesus estava com fome. Jesus pediu comida. O que tem aí para eu comer? Eles fizeram lá uma comida e ofereceram para Jesus, e certamente ficaram ali conversando algum tempo. Mas Jesus disse: Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Vocês vão contar essas coisas para as pessoas. E é por isso que nós hoje fazemos a mesma coisa. Contamos para as pessoas aquilo que a Bíblia diz, a mais linda história de amor de todos os tempos. Jesus ressuscitou. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Vá e conte. O anjo disse às mulheres: vão e contem. Depois disse a Maria Madalena: vá e conte. Jesus se encontrou com Maria Madalena, foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado, foi ela. E Jesus disse a mesma coisa: vá e conte. E ela contou para os discípulos. E Jesus depois disse para os discípulos: vão e contem. E eles contaram esta história. E eles viveram isto, e eles contaram. E hoje está escrito aqui na Bíblia. Na própria Bíblia diz: nenhuma escritura foi escrita por vontade humana, mas o Deus inspirou homens para escreverem as escrituras, para que nós pudéssemos conhecer a mais bela história de amor de todos os tempos. Nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, está escrito essa história de 4 formas diferentes. São 4 pessoas diferentes: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas é a mesma história do amor de Deus. Amanhã, se Deus quiser, estarei aqui para contar a terceira parte dessa linda história. Enquanto isso, já sabe o que você tem que fazer? Vá e conte. Até amanhã. Tchau.